Quantas vezes nós, como mestres, tentamos criar uma sociedade secreta, mas no fim acabamos criando um grupo com nome legal e reuniões escondidas. Mas, sociedades secretas têm uma vibe totalmente diferente. Elas são invisíveis, sutis, perigosas e influenciam o mundo à sua volta sem que ninguém perceba. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a criar sociedades que parecem realmente secretas, com estrutura, mistério, códigos, propósito e um impacto real na sua campanha. Então, já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. Toda sociedade secreta, então, ela nasce para responder algumas perguntas. Qual é o nosso propósito e por que devemos existir nas sombras? Porque se o objetivo dessa sociedade é existir nas sombras, ela não precisa de sigilo. Concorda comigo? Um exemplo aqui que nós temos a Sociedade do Sétimo Sino. Eles acreditam fielmente que tocar o sino proibido desperta alguma divindade antiga, desperta algum ser ancestral assim. O propósito dessa sociedade é evitar que alguém faça isso. Mesmo que para isso eles precisem ser extremistas, matar a pessoa, prender a pessoa, seja o que for. A Ordem dos Assassinos de Assassin's Creed, eles são um exemplo muito legal disso. Eles existem porque acreditam na liberdade que desafia o controle dos Templários. Uma boa sociedade secreta, ela nunca se apresenta como tal, ela tem uma espécie de casca, fachada que parece inocente ao mundo. Isso é o que nós vamos chamar de camada pública. Exemplos dessas fachadas seriam taberneiros, monges, artesãos e até acadêmicos que ficam viajando de cidade a cidade. É essa fachada que permite que eles operem sem que ninguém suspeite, sem que ninguém perceba que eles estão fazendo isso. Existe uma cidade que tem o que é chamada de Círculo das Lâmpadas, onde um grupo de pessoas acende os archotes da cidade, seja na rua principal, seja nas casas, entende? Mas o que nenhuma das pessoas entende, que é acender uma luz, apagar uma luz em determinada sequência, manda mensagens para os membros da própria sociedade. Em Avatar, a lenda de Aang, a Ordem da Lotus Branca se esconde entre jogadores de Paisho. Então crie realmente uma fachada para sua sociedade, algo que todo mundo enxerga e fala, nossa, que legal, né, pô, vocês vendem cerâmicos, vendem não sei o que, mas por trás eles estão manipulando todo mundo. Sociedades secretas têm uma espécie de níveis de segredo, em que nem todo mundo dentro da sociedade sabe tudo. Pense nessa sociedade como uma espécie de cebola. Quanto mais fundo você for nessa camada, mais verdade você encontra. Você pode usar 3 camadas para criar essa sociedade. As pessoas que estão mais fora dessa cebola, elas são membros comuns que acreditam que a sociedade não é nada demais. Os iniciados que estão mais dentro dessa cebola, vamos chamar assim, eles sabem algumas coisas, sabem algumas verdades. E sim, o círculo interno é o que comanda toda essa sociedade. Eles compreendem o propósito final e, se necessário, eles pagam o preço por isso. Um exemplo, então, que existe uma escola de astrologia. Dentro dessa escola de astrologia, então, existem muitas e muitas pessoas. Os aprendizes dessa escola acreditam que estão estudando astrologia. Porém, os mestres, talvez o círculo mais interno, sabe que eles estão tentando mudar o destino, seja da cidade ou seja do mundo. Em Star Wars, os Padawans são um exemplo muito legal disso. Eles têm um mestre, que é um cavaleiro Jedi, que ele conhece algumas coisas sobre a Ordem Jedi. Ele sabe alguns segredos, ele toma algumas decisões mais importantes. Enquanto o Padawan é simplesmente alguém, vamos chamar assim, um participante desse clube que está começando nessa ordem e pouco a pouco ele vai evoluindo até poder se tornar um cavaleiro Jedi. E quem sabe estar dentro do conselho, que é o que decide, que é o que manda desses Jedi para determinadas missões, resolver alguns conflitos, entre outros. Então, ao criar a sua sociedade, realmente divida ela em camadas, assim, como se fosse uma cebola. Dê às pessoas de fora dessa sociedade poucas informações. Um círculo interno vai ter um pouco mais, e obviamente alguém que manda, um grande mestre da vida, que vai saber tudo, vai ter todas as informações possíveis e vai decidir o destino dessa sua sociedade. Toda sociedade secreta, ela precisa ter o quê? Rituais. São segredos que unem, testam e transformam os membros da sociedade. Não tô falando de transformação tipo, me transformei, se bem que seria legal. Elas não são apenas cerimônias, mas provas, palavras-chave, símbolos, padrões, sinais e até alguns objetos que eles carregam na roupa. É assim que eles diferenciam os verdadeiros membros da sociedade dos impostores que querem se infiltrar na mesma. Para entrar na chamada Irmandade, é preciso andar por um corredor totalmente escuro e alcançar a porta no final desse corredor, confiando apenas no som de um sino que nunca toca no mesmo lugar. Bem louco, né? Os Comensais da Morte de Harry Potter, eles têm a chamada Marca Negra. Símbolo, ritual, ligação com você sabe quem. Não vou citar o nome dele aqui não. Então realmente cria algo na sua campanha, nessa sociedade, que faça eles se identificarem. E coloque, obviamente, provas para esses membros, para eles talvez crescerem dentro da sociedade. A sociedade secreta, então, ela não precisa ser necessariamente grande. Você não precisa colocar algo que tenha 355 mil membros. Mas a ideia é que ele tenha uma rede de influências. Eles estão em todos os lugares. Eles precisam ser muito bem posicionados. Então eles vão ter um guarda na muralha, um escriba no palácio, uma curandeira em um vilarejo. Esses membros, então, eles sabem pedaços diferentes da verdade. E se comunicam, então, de modos imperceptíveis. Algo que somente os membros da sociedade sabem identificar. Um exemplo, então, que nós temos o escriba e toda carta que chega à cidade passa pelas mãos dele. E a tinta invisível desse escriba escolhe o destino de alguma dessas cartas. A Hydra, se infiltrando na Shield, é um exemplo clássico de uma influência silenciosa.
Então posicione membros dessa sociedade, principalmente perto do grupo, para eles sempre conversarem com esse taberneiro, com essa vendedora, e eles acabarem passando algumas informações para essa sociedade, e você poder aproveitar as informações desses jogadores de uma maneira muito mais direta para a sociedade. Sociedades secretas, então, elas têm uma espécie de estética do segredo, em que eles usam símbolos, objetos e algumas codificações para se identificarem, mas eles nunca usam símbolos óbvios. Então aqui, para você determinar como identificar um membro, você pode usar gemas invertidas, animais estilizados, objetos quebrados, cores escondidas, frases que parecem triviais, um simples olá, um simples bom dia, mas com a entonação certa, uma língua talvez estranha. Um exemplo então, uma determinada sociedade que eles usam anéis com uma rachadura microscópica. Só aqueles que conhecem realmente o segredo sabem o significado daquilo. O símbolo da Ordem da Fênix, então, ele só existe em papel queimado, literalmente. Então realmente criem um símbolo para a sociedade, algo que eles consigam se identificar, apenas olhando de uma maneira mais discreta, ou uma maneira mais direta e falando, pô, é legal. O Ladino pode ter uma certa ligação com essa sociedade, ia ser bem legal. Uma sociedade secreta só é secreta se existir uma espécie de contraste. Alguém está contra essa sociedade, alguém que não quer que ela exista, alguém que não quer que ela opere. Pode ser o governo, outra sociedade, um deus, uma praga, ou mesmo uma profecia. Os governantes do determinado reino temem a chamada Irmandade, porque essa mesma sociedade guarda segredos que podem derrubar o reino e todos aqueles do reinado. Novamente em Avatar: A Lenda de Aang, a Ordem da Lotus Branca entra numa espécie de guerra contra a Nação do Fogo. Então, ao criar essa sociedade secreta, cria uma espécie de antagonista contra ela. Como eu falei, governo, deus ou mesmo uma pessoa apenas que fala, não, esses caras não devem operar. A sociedade secreta também ela vai ter o que vamos chamar de ações invisíveis. Coisas que acontecem sem que ninguém veja. Você como mestre então coloca o impacto dessa sociedade secreta dentro de um reino, dentro de uma taverna, seja o que for. A graça disso está no mistério que você coloca então. Documentos somem ou são falsificados. Testemunhas mudam seu próprio depoimento antes de um julgamento. Algumas portas acabam se destrancando ou trancando sozinhas, bem louco. Vilões que antes seriam praticamente impossíveis para o grupo vencer aparecem mortos. Um exemplo aqui de uma cidade, então, e toda noite alguém limpa o mural dos procurados. Porém, essa pessoa, ou esse grupo, ou essa sociedade, acaba deixando alguns nomes específicos ali para serem caçados. Aqueles que são considerados uma ameaça real à sociedade. São como os arpistas em Forgotten Realms. Eles mexem nos bastidores de todos os reinos sem que ninguém perceba. Então faça a sociedade secreta operar realmente, ter um impacto, mudar o mundo à sua volta da maneira que ela quiser, sem que ninguém perceba, mas os jogadores podem perceber, o que é bem legal. Uma boa sociedade secreta tem o que nós vamos chamar de revelação, que é o momento em que seus jogadores percebem tudo o que está acontecendo. E isso acaba virando um marco na campanha, uma virada de chave. É quando os jogadores começam a entender aquilo de, nossa, eles estavam aqui o tempo todo. Ah, eles estavam nos guiando. Eles estavam nos testando? É isso mesmo? É como aquele velho mendigo que eles encontram de cidade em cidade, e eles estavam alimentando esse mesmo mendigo, e esse mendigo acaba se revelando então como o líder dessa sociedade secreta. Em Skyrim, quando você entra na Guilda de Ladrões, você vai progredindo um pouco, você entra nas quests de Nightingale. É nas quests de Nightingale que você descobre que Mercer Frey é o traidor que assassinou o antigo mestre da guilda e acabou roubando Skeleton Key. E assim ele tenta encobrir seus crimes. Então, em algum momento da sua campanha, você faz essa grande revelação em que a sociedade secreta estava por trás de tudo, ou apenas só indicando o caminho para o grupo de jogadores. Uma sociedade secreta não é uma boa sociedade secreta se eles não mudarem o mundo à sua volta. O mundo em si, eles precisam mudar por algo que eles fizeram. No final, a sociedade secreta deve salvar ou destruir o mundo, mudar o poder de um reino ou mesmo de uma guilda, quebrar algumas moralidades dentro desse mundo, ou mesmo apenas transformar os próprios jogadores, para bem ou para mal. Quando os mestres naquela sociedade secreta de astrologia conseguirem realmente completar o ritual, eles mudam uma estrela de posição, causando assim talvez a destruição de um reino ou mesmo a mudança no próprio mundo. Algo muda no mundo por causa dessa decisão deles. Um exemplo disso é a Irmandade dos Mutantes de X-Men. Eles causam um impacto mundial mesmo estando nas sombras. As ações da sociedade secreta elas têm que mudar algo no mundo, algo em alguma coisa, algo no reino ou mesmo nos jogadores, como eu mesmo citei. Sociedades secretas não são apenas um grupo escondido. São peças silenciosas movendo o tabuleiro de uma maneira silenciosa, uma maneira que ninguém consiga perceber. Se você criar propósito, símbolos, regras, impacto real e uma boa revelação, os jogadores vão perceber que eles estão lidando com algo muito maior do que eles poderiam imaginar. E agora eu quero saber de vocês, vocês já colocaram sociedades secretas na sua campanha de RPG? Como foi? Foi legal? Foi divertido? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que o Crítico esteja com vocês. Até mais!